Ok, então, dada essa introdução superficial sobre modulação multiportadora, vamos tentar entender então canais wireless e ver por que esse tipo de canal é muito mais complicado ou requer uma engenharia um pouco mais rebuscada, tá? Em relação aos canais dispersivos que caracterizam comunicações wireline, faixa larga, que são os canais que nós vimos até o momento nesse vídeo, tá? A primeira coisa a saber de um canal wireless são as figuras de mérito chamadas de tempo e frequência de coerência, tá? Nós vamos tentar entender nos próximos slides o que cada um deles significa, vendo a matemática da coisa, tá? Eu vou novamente ofuscar alguns detalhes para tentar simplificar, mas por si só a discussão vai ser um pouco densa em termos de matemática, tá? Uma coisa que nós vamos tentar entender é o que é o Doppler spread, tá? O espalhamento Doppler, e como ele se relaciona com esse tempo de coerência, e de maneira análoga ou, na verdade, dual, vamos ver o que é esse multipath spread, tá? Ou o espalhamento multipercurso e como ele se relaciona com a frequência ou a coerência em frequência, tá? Essas duas figuras de mérito avaliam essencialmente os efeitos de duas peculiaridades da transmissão wireless. Número um é o fato de que a transmissão se propaga por múltiplos percursos, como mostrado aqui na figura. E a segunda peculiaridade é o fato de que o receptor ou o transmissor, dependendo se estamos falando de downlink ou uplink, ele é móvel, tá? E isso introduz certas dificuldades na detecção do sinal, tá? Para início de conversa, é útil pensar na transmissão de uma senoide complexa no canal wireless, né? Então, se nós imaginássemos uma antena receptora, essa antena receptora estaria recebendo ondas eletromagnéticas oriundas de vários percursos que a onda de transmissão assume, tá? Então, é exatamente isso que essa equação tenta representar. Digamos que nós estejamos olhando o campo elétrico, tá? Que se observa, né, na entrada dessa antena do receptor, e esse campo elétrico ele é o somatório dos efeitos de cada um dos J percursos, tá? E para cada um dos percursos se tem uma atenuação alfa J diferente, tá? E cada um dos percursos tem um comprimento ou uma distância RJ de t, tá? E o motivo pelo qual essa distância ela depende de t é o fato de que pode haver mobilidade nessa transmissão. Então, se o receptor está se distanciando do transmissor, da estação base, digamos, então esse RJ de t ele está crescendo, tá? E esse mesmo RJ ele aparece dentro da senoide pelo fato de que a onda eletromagnética tem um atraso na sua transmissão com uma velocidade equivalente à velocidade da luz c, através do canal livre, tá? E do espaço livre, desculpa. Então, esse atraso está relacionado com a distância entre o transmissor e o receptor, e por isso aparece o termo RJ de t, que é o espaço dividido pela velocidade, que dá o tempo de transmissão, ou o atraso, o tempo que a onda leva para chegar no receptor, para aquele dado percurso J, tá? Então, essa equação ela tenta representar esses três elementos, tá? A atenuação devido à distância, tá? A atenuação alfa é devido aos padrões de radiação tanto da antena de transmissão como da antena de recepção, tá? Os dois combinados. E o atraso aparece no argumento da exponencial como RJ de t dividido por c, tá? Para quem lembra da teoria de eletromagnetismo, o termo 1 sobre RJ de t, nessa expressão, ele representa exatamente o decaimento do campo elétrico da propagação da onda eletromagnética ao longo do espaço livre, tá? E esse decaimento é exatamente o que é chamado de path loss, tá? Enquanto isso, há também o termo chamado de shadowing ou sombreamento, tá? Que é devido ao bloqueio da onda eletromagnética por algum elemento
geográfico que introduza um decaimento muito grande nesse campo elétrico. Não exatamente correspondente ao espaço que o campo teria que percorrer para cair da mesma maneira. Então, colocando em outras palavras, o shadowing pode ser, por exemplo, uma parede ou um grande edifício, uma grande árvore que bloqueia a passagem da onda eletromagnética e introduz um decaimento substancial, tá? Agora, tanto a perda de percurso, path loss, ou o sombreamento, eles são elementos que variam muito devagar quando comparados com o argumento da exponencial, tá? E o argumento da exponencial ele é afetado basicamente pelos delays ou pelas distâncias da transmissão até o receptor, que são variantes no tempo, tá? E basicamente, como nós vamos ver mais à frente, isso introduz o chamado Doppler shift, ou o desvio Doppler em frequência, tá? E aí dá para notar que a fase dessa exponencial ela varia muito mais rápido do que esse αj, esse termo αj e o termo RJ de t. Ok. O termo αj e RJ de t do slide anterior ele pode ser combinado em um único elemento, βj de t, só para simplificar a equação. E o atraso, que antes era RJ de t sobre c, ele pode ser combinado num atraso tal j de t para cada percurso j. Tá? Dessa maneira, é possível então isolar a senoide complexa de entrada, ou que foi transmitida, que é exponencial de 2πift, de todo o resto, e assim expressar esse resto como sendo a resposta variante no tempo do modelo do canal no domínio da frequência. Tá? Então esse H-chapéu ele depende de f da frequência e do tempo, por isso ele é um modelo Linear Time Varying Channel, ou LTV Channel. Tá? E o H-chapéu ele tem os efeitos de todas as atenuações e todos os atrasos correspondentes aos múltiplos percursos da onda transmitida. Ok, nós analisamos anteriormente então o resultado, a saída do canal, dado que a entrada no canal, a transmissão foi uma senoide complexa, e agora vamos analisar a resposta do canal para uma entrada arbitrária. A chave para essa análise é usar a linearidade. Tá? E a gente pode usar a linearidade pelo fato de que as próprias equações de Maxwell, que são intrinsecamente usadas nessa análise aqui, elas são lineares. Tá? Então, como a gente analisou a resposta para uma senoide, é interessante expressar uma entrada arbitrária como uma soma ou uma integral que tem uma soma infinita de senoides, que é exatamente o que faz a transformada inversa de Fourier. Tá? Então, se a gente expressar a transformada inversa de Fourier do sinal explicitamente, nós temos essa integral do x chapéu de f, que é a transformada de Fourier do sinal, multiplicando cada uma das funções básicas, que são as exponenciais. Tá? E o H chapéu, que é o modelo do canal no domínio da frequência, modelo do canal variante no tempo, sendo olhado no domínio da frequência, tá? Ele continua valendo. Então, essa expressão aqui ela é válida, ok? Devido à linearidade. E aí, nesse momento, a gente pode definir a resposta ao impulso variante no tempo do canal. Tá? Ela é parecida com a resposta ao impulso convencional, ou melhor dizendo, se nós olharmos essa expressão, essa primeira expressão aqui, nós vemos uma transformada inversa de Fourier, exceto pelo fato de que o H chapéu aí, que é a transformada de Fourier, ela depende do tempo. Tá? E, correspondentemente, nós vemos na segunda expressão uma transformada de Fourier, exceto pelo fato de que a resposta ao impulso varia no tempo também. Tá? A resposta ao impulso, H, aqui ela varia para tal, que é o tempo de integração, e varia por um segundo parâmetro, T, que seria como se fosse a referência do tempo. Tá? Ok. Agora, se nós pegarmos essa segunda expressão, que é a transformada de Fourier, e substituirmos na equação original lá em cima, tá? Obtém-se então a expressão desse próximo slide. Tá? E posteriormente a gente pode trocar a ordem de integração, tá? Passar o df da integral de fora para a integral mais interna, tá? E mover para a integral mais interna somente o termo que
o termo que depende somente da frequência, que é o x chapéu de f, ou seja, a transformada de Fourier do sinal. Tá? Agora, se a gente olhar mais cautelosamente para essa integral mais interna, a gente consegue perceber que ela é a transformada inversa de Fourier do sinal de entrada, só que o sinal está deslocado no tempo por um intervalo de tal, tá? Então a gente pode substituir e finalmente obter a última expressão que nos lembra uma convolução, tá? Então, de fato, essa última expressão é uma convolução, só que é a convolução para filtros lineares variantes no tempo, ou seja, para filtros LTV, ok? Nesse momento, então, é útil traçar alguns comentários e interpretações a partir dessa equação, tá? O primeiro é o fato de que o H, tal e t, o H que depende de tal e t, ele é essencialmente a resposta no tempo t ao impulso que veio no tempo t menos tal, tá? Então é um impulso que veio anteriormente e está dando uma resposta somente agora no tempo t, tá? E usualmente quando se tem duas referências de tempo, uma delas é chamada de época ou epoch, ok? Se o h de tal e t for observado para um t constante, então ele passa a ser a resposta a um sistema linear invariante no tempo que nós já conhecemos. Uma outra coisa que é importante realçar é que a relação mostrada na expressão abaixo, ela simplesmente não é válida. Olha o que essa expressão diz. Ela diz que a saída do canal, a resposta do canal em uma determinada frequência, ela é igual à resposta do canal nessa frequência multiplicada pela transformada de Fourier observada nessa frequência. Tá? Por que isso não é válido para sistemas lineares variantes no tempo? Tá? Exatamente pelo fato de ter Doppler shift. A gente vai ver mais na frente que o Doppler shift faz com que uma frequência entre no canal e saiam múltiplas frequências. Tá? No sistema linear invariante no tempo convencional, o sistema não pode criar novas frequências, tá? Mas no sistema linear variante no tempo, uma dada frequência que entra, ela pode passar para uma outra frequência e se espalhar em várias frequências, tá? Então, simplesmente essa equação não vai ser válida. E a outra maneira de olhar essa equação é que o y chapéu de f ele deveria depender de t e ele não depende, portanto, não é válida. Tudo que eu falei até o momento foi com o objetivo de chegar ao modelo que é apresentado nesse slide. Então, considerando que agora a gente tem essa expressão dessa convolução para filtros LTV, tá? E lembrando que em um slide anterior a gente modelou o canal, tá? No domínio da frequência como a H chapéu de F e T, sendo a soma das atenuações e dos correspondentes atrasos de cada caminho ou cada percurso da transmissão. Tá? E então nós podemos modelar a resposta no impulso do tempo como sendo um somatório de impulsos, cada um deles atenuado por um valor complexo βj de t. Tá? Então, usando essa expressão domínio do tempo na equação acima, a gente consegue finalmente expressar a resposta do canal como esse somatório de vários deslocamentos, várias réplicas da mesma entrada ao canal, ou mesmo sinal transmitido, só que deslocadas por intervalos diferentes para cada percurso e atenuadas por fatores diferentes para cada percurso. Então, se a gente olhar num determinado momento o que está chegando no receptor, vão estar chegando várias réplicas do sinal transmitido, só que cada uma delas atenuadas por um valor diferente e atrasadas por um intervalo de tempo diferente. Ok, então agora a gente está em melhor posição para finalmente analisar o Doppler spread. Tá? Se a gente pegar e considerar novamente a transmissão de uma senoide complexa, né, uma exponencial complexa, e substituir essa exponencial complexa na expressão do slide anterior, tá? Nós chegamos novamente à expressão do sinal recebido y de t, que é a soma dessa exponencial complexa sendo atrasada por valores diferentes para cada percurso
e atenuada por βj diferentes. Tá? Agora, se nós assumirmos velocidade constante, movimento relativo do receptor em relação ao transmissor, cada percurso vai ter um atraso variando de acordo com a expressão que está sendo mostrada. Então, para o percurso J, o atraso de propagação tal J de t, ele é basicamente o espaço que a onda eletromagnética tem que percorrer, que é RJ de t, dividido pela velocidade de propagação, que é a velocidade da luz. Tá? E considerando que esse receptor está se aproximando do transmissor, então esse espaço está diminuindo pela expressão R0 menos VJ vezes t, onde VJ é a velocidade, tá? Nesse percurso J, e dividido isso tudo pela velocidade da luz novamente. Tá? Então o primeiro termo ele é uma constante, que é o atraso para tempo zero, digamos, tá? Tal J de zero. E o segundo termo fica então Vt dividido por C. Tá? E agora, por definição, o Doppler shift ele é basicamente a frequência multiplicando a velocidade do terminal móvel dividido pela velocidade de propagação da onda eletromagnética. Tá? Então, vamos dar uma parada nesse momento e observar duas coisas sobre o Doppler shift. A primeira coisa ele depende da frequência. Então, quanto maior a frequência do carrier, tá? Maiores vão ser os Doppler shifts. E por isso, se a gente for pensar em transmissão na faixa de gigahertz, por exemplo, com carriers em 40 a 60 GHz, certamente o Doppler shift é um pouco mais desafiador nessa banda de transmissão. Tá? A outra observação é que eu substituí na expressão principal F por Fc, tá? Que seria a frequência do carrier. E o motivo pelo qual eu fiz isso é que na expressão do Doppler shift, o F, na verdade, ele é uma frequência em banda base somada com a frequência do carrier. Tá? Então seria F banda base mais Fc. Só que, assumindo que a banda é muito menor do que a frequência do carrier, tá? Então se a gente usar a mesma variável que a gente usou anteriormente, W para banda, então se W é muito menor que Fc, esse desvio da frequência banda base em relação à frequência do carrier, ele é desprezível. Então, ele é desprezível no que se refere ao Doppler shift, para ficar claro. Tá? Então, o Doppler shift para F, ele é muito próximo do Doppler shift para Fc. Okay? Finalmente, assumindo agora que essa senoide complexa transmitida ela tem a própria frequência do carrier, tá? O argumento das exponenciais ele passa a ser como o mostrado aqui, na expressão no final do slide. Tá? Então, agora dá para ver exatamente o efeito do Doppler shift. Tá? A frequência, que originalmente era Fc, ela foi aumentada, até mesmo porque o terminal móvel está se aproximando do transmissor, então a frequência vai aumentar. Tá? A frequência foi aumentada por um fator dj, que é o Doppler shift. Tá? O segundo termo ele é apenas uma constante em fase, pois ele não depende do tempo. Tá? Ok, então agora vamos considerar que o receptor vai, através do processo de carrier recovery, ou recuperação do carrier, vai gerar no seu próprio circuito a sua estimação do carrier. Tá? Mas devido ao fato de que a senoide transmitida vai estar distorcida por múltiplos Doppler shifts de valores diferentes, o receptor vai ter uma certa dificuldade em encontrar o carrier nominal. Tá? Então vamos assumir que ele encontra o carrier Fc mais D0, tá? Que é próximo do nominal, mas não exatamente igual. Tá? Para o ponto de vista dele, esse é o carrier, mas na verdade ele está encontrando Fc mais D0. Ok. E então o receptor vai fazer o processo de down conversion do sinal de banda passante que chega nele. E devido a isso, as exponenciais do slide anterior vão passar a ter como argumento os valores mostrados aqui. Tá? Então vai ser 2πi dj menos d0 vezes t para cada percurso j. Tá?
E nós vamos chamar esses DJs de DJ-D0 de Doppler shifts diferenciais. Então fica DJ', ok? E aí finalmente a gente consegue expressar a parte que depende do tempo dos argumentos da exponencial como 2πi DJ' de t. Tá? Lembrando que antes tinha um termo que não dependia do tempo, que foi isolado, e então a gente está se preocupando aqui somente com um termo que depende do tempo. Tá? Então, finalmente chegamos a um ponto que nos permite traçar algumas conclusões muito comuns na literatura. As conclusões dizem respeito ao tempo de coerência. Então, se nós pegarmos o argumento que nós concluímos para as exponenciais no slide anterior, tá? E substituímos então na expressão do sinal recebido, nós obtemos essa expressão aqui, tá? Onde a última exponencial é a exponencial que depende do tempo. Tá? Então, o tempo de coerência ele vai estar relacionado ao fato de que essa exponencial que depende do tempo, ela influencia o desvanecimento do sinal recebido a cada intervalo no qual o seu argumento muda por um fator de π sobre 2. Tá? Por um fator não, por um valor de π sobre 2, desculpa. Tá? Então, se nós igualarmos 2πi d' de j vezes t a π sobre 2, que seria a mudança na qual o desvanecimento é brusco, tá? Nós encontramos então um tempo de 1 sobre 4 absoluto de d' de j para uma mudança no desvanecimento significativa naquele percurso, naquele sinal recebido no percurso J. Tá? E a outra coisa é a definição do Doppler spread. O Doppler spread ele é definido como o máximo Doppler shift menos o mínimo Doppler shift. E notem que aqui eu estou usando o d' de J, que é o Doppler shift diferencial. E o motivo pelo qual eu uso esse Doppler shift e não o original é o fato de que esse Doppler shift já leva em consideração o erro do próprio receptor na recuperação do carrier. O carrier recuperado pelo receptor foi assumido anteriormente como Fc mais D0, onde Fc é o carrier nominal. E agora nós vamos assumir que esse D0, esse fator, que se soma ao carrier nominal, ele é a média aritmética entre o máximo e o mínimo Doppler shift. Tá? E essa suposição é até razoável pelo fato de que o carrier é recuperado por um sinal que tem uma soma de diversos Doppler shifts. Tá? Então o ponto central ele é uma suposição razoável. Finalmente, assumindo que o máximo e o mínimo Doppler shift são simétricos em torno do ponto central D0, tá? Essa suposição do D0 ser a média aritmética implica que o Doppler shift d' de j vai ficar limitado no intervalo entre menos d sobre 2 a d sobre 2, onde d é o Doppler spread. Tá? Então, finalmente a gente consegue concluir que o tempo de coerência pode ser aproximado como 1 sobre 2d. Tá? Então, lembrando que anteriormente a gente tinha 1 sobre 4 d' de j, mas como d' de j fica limitado a d sobre 2, tá? Isso é equivalente a ter um tempo de coerência aproximado de 1 sobre 2 vezes o Doppler spread. Tá? Então, notem só, se nós tivermos o Doppler spread como uma métrica do canal wireless, nós conseguimos então, em primeira mão, pensar o tempo em que o canal permanece estável. Ok, então algumas interpretações e comentários importantes sobre o tempo de coerência. O primeiro é o fato de que o efeito Doppler cria batimentos, ou melhor, envelopes que se desvanecem periodicamente e afetam o sinal recebido. Tá? O material de referência ele mostra um exemplo bem simples com 2 percursos onde fica muito evidente esse batimento. Tá? E isso implica então que o tempo, que o canal ele tem um intervalo dentro do qual ele permanece estável. Tá? E por estável a gente tem uma coisa muito aproximada. Tá? O tempo de coerência ele é aproximado e não exatamente o valor onde o canal fica perfeitamente estável. Tá? Mas ele pelo menos nos dá uma noção do quão rápido o canal precisa ser medido. Tá? Por exemplo, se nós pensarmos em LTE, o quão espaçado vão ser
para quem já tem familiaridade com o sistema LTE, o quão frequente vão ser os pilotos de estimação do canal dentro do frame ou do subframe de transmissão LTE. Tá? Então, podemos agora passar a apresentar o Multipath Spread, que é como se fosse o dual do Doppler Spread. Tá? Como vai ficar claro mais adiante, enquanto o Doppler Spread ele causa um espalhamento em frequência, o Multipath Spread está relacionado a um espalhamento no domínio do tempo. Tá? Vamos lembrar então, vamos usar novamente a resposta ocasionada por um sinal de transmissão arbitrário x de t. Tá? E essa resposta é novamente a soma de várias réplicas desse sinal, atrasadas e atenuadas diferentemente. Agora vamos assumir que o receptor faz uma aquisição de time. Anteriormente, lembre que nós assumimos que o receptor faz a aquisição do carrier, ou da portadora, e agora vamos assumir que ele faz a aquisição do tempo, do timing, através do processo de sincronização. Tá? Então o receptor ele opera com um tempo t', que é igual ao tempo do transmissor t, menos o atraso τ0 de t. Tá? Então, olhando com cautela para essa equação, é possível observar que quando o transmissor está no tempo τ0 de t, ou seja, quando t é igual a τ0 de t, o receptor está com um tempo t' igual a zero. E o que significa? Significa basicamente que o receptor começa a contar o tempo, digamos assim, quando o sinal chega a ele, estimando que τ0 de t é o atraso de propagação. Na verdade, τ0 de t não é exatamente o atraso de propagação, por um motivo similar ao d0 do Doppler Shift que usamos em slides anteriores. Tá? Então, como há um número grande de réplicas do mesmo sinal chegando no receptor, o atraso de propagação é apenas uma aproximação do verdadeiro atraso de propagação. Tá? Então, nós podemos expressar o sinal recebido dentro do timing do receptor, que é o y tilde ou y tilde t', e esse y ele é equivalente à resposta original, y de t' mais τ0 de t. Tá? E na sequência podemos substituir então esse termo t' mais τ0 de t na expressão superior. O resultado é mostrado nesse slide. Tá? Então, notem que agora no sinal transmitido x de t aparecem o termo t' mais τ0 de t, e a gente pode fazer uma coisa similar ao que fizemos com o Doppler Shift, que é definir os atrasos diferenciais, tá? Que são os atrasos relativos ao instante em que o receptor inicia a sua escala temporal, digamos assim. Então é o atraso sob o ponto de vista do timing do receptor. Tal j' de t é igual a tal j de t menos τ0 de t. Tá? Substituindo isso na expressão acima, obtém-se então a expressão um pouco mais simplificada do sinal recebido sobre o timing, sobre a perspectiva do timing do receptor. Ok. Então, o que se pode concluir ou comentar sobre essa expressão? Primeira coisa é que a expressão não está apresentando de maneira explícita o Doppler Spread. Tá? E o motivo pelo qual ela não está apresentando é porque o x está sendo apresentado como um sinal em banda passante. Se nós representássemos esse mesmo sinal como com a representação complex baseband ou baseband ou banda base complexo e deixássemos o carrier como uma exponencial complexa explícita, aí sim nós iríamos conseguir enxergar uma derivação similar à que usamos anteriormente para mostrar o Doppler Spread. Mas como aqui o objetivo não é mostrar o Doppler Spread, eu acho mais simples apresentar essa expressão da maneira como está aí. Tá? E a segunda coisa que dá para observar é que, novamente, nós temos o canal como a resposta do canal como sendo uma soma de várias réplicas do sinal transmitido atrasadas por valores diferentes e atenuadas por valores beta-j diferentes. Tá?
Então, naturalmente, a resposta ao impulso desse canal, ela teria vários impulsos, tá? E esses impulsos seriam espaçados ou atrasados desses valores tal linha J de t. Essa sequência de impulsos, então, teria como resultado, no domínio da frequência, exponenciais complexas com termos que apresentam como argumento os atrasos tal linha J de t. Tá? E notem que essas exponenciais complexas agora aparecem no domínio da frequência de maneira dual em relação ao Doppler spread. Lembrem que para o Doppler spread nós tínhamos exponenciais complexas no domínio do tempo, tá? E aí nós tentamos analisar o tempo dentro do qual o argumento mudava de π sobre 2. Agora, como nós temos exponenciais complexas no domínio da frequência, nós vamos analisar o intervalo de frequência que é necessário para que o argumento 2π, f tal linha j de t, mude por π sobre 2. Tá? E esse vai ser o termo denominado ou relacionado à frequência de coerência ou a coerência em frequência. Tá? Então, de maneira similar ao Doppler spread, aqui o intervalo em frequência para cada percurso que altera significativamente a resposta em frequência é 1 sobre 4 tal linha j de t. Tá? E, novamente, de maneira similar, vamos definir o multipath spread como sendo a diferença entre o máximo atraso e o mínimo atraso. Tá? E aí, assumindo que aquele tal zero de t, que foi o tempo recuperado pelo receptor, assumindo que ele fica no meio entre esse intervalo, tá? Os atrasos tal j linha de t vão ficar limitados entre menos L sobre 2 e L sobre 2, onde L é o multipath spread por definição. Tá? E aí, finalmente, nós concluímos que a frequência de coerência é 1 sobre 2L. Tá? Ok, então alguns comentários e interpretações sobre essa derivação. O primeiro comentário é que multipath spread também é conhecido como delay spread, tá? Apenas um outro termo para falar da mesma coisa. O segundo comentário seria relacionado ao cenário de flat fading. Lembre que no início do vídeo eu falei um pouco sobre dispersão e agora eu posso formalizar de uma maneira diferente o que indica um cenário de flat fading. Tá? Então, se nós pensarmos o multipath spread, ele indica o quanto o canal espalha o sinal transmitido no domínio do tempo. Tá? Agora, então, se esse espalhamento no tempo do canal ele é pequeno em relação ao intervalo entre as próprias amostras do canal, tá? Então, se nós tivermos transmitido com uma frequência de amostragem fs, o canal está sendo amostrado com essa frequência e, portanto, há entre as amostras do canal intervalos de 1 sobre fs. Tá? Então, se esse intervalo entre amostras do canal ele é maior que o multipath spread, aí a gente tem um cenário de canal ideal, ou flat fading, que é quando somente a representação discreta do canal tem somente um tap. Tá? Então, pensem a intuição. O multipath spread indica o espalhamento, só que ao amostrar o canal, uma amostra vai cair dentro desse espalhamento e a outra amostra já vizinha, as amostras vizinhas já vão cair fora, porque o espalhamento é pequeno em relação ao intervalo. Então, nesse caso, a representação vai ficar só com um tap. Tá? É exatamente isso que está dito nessa frase, em outras palavras. Tá? E uma maneira equivalente de colocar isso é pensando também no domínio da frequência. Tá? Então, se nós pensarmos no domínio da frequência, a frase equivalente seria dizer que a banda, quando ela é muito menor que a coerência em frequência, então nós temos o cenário de flat fading. O próprio livro tem uma frase equivalente. Tá? O livro-texto, na seção 5.1.2, fala assim: se a banda for maior que o inverso do delay spread, então a resposta de frequência do canal vai ter multipath fading, ou desvanecimento multipercurso. Tá? E aí eu sugiro que vocês, então, quem estiver assistindo, pare o vídeo nesse momento e tente entender melhor essa frase baseado no que eu acabei de falar sobre a relação entre o multipath spread e o intervalo entre amostras do canal
conectando com o cenário de flat fade. O último comentário é sobre o tempo de coerência ou a frequência de coerência serem longos, tá? Isso não necessariamente é somente positivo, tá? Tem prós e contras. Por exemplo, uma frequência de coerência longa quer dizer que o canal, a resposta de frequência do canal permanece estável por um longo intervalo em frequência, tá? Agora, não quer dizer que esse intervalo de frequência vai ter um ganho bom ou um ganho significativo, tá? Só quer dizer que é estável. Então poderia ser estável tendo um ganho ruim. E aí isso quer dizer que os graus de liberdade de transmissão em frequência estariam todos ocupados por um ganho do canal, um ganho ruim, tá? E aí a transmissão ficaria dificultada. A mesma coisa para o tempo. Um tempo longo de coerência só quer dizer que o canal permanece estável no tempo por um tempo longo, tá? Agora, se o canal entrar em um determinado momento em que o desvanecimento dele é significativo e ele vai permanecer nesse desvanecimento por um longo tempo, devido ao tempo de coerência, então por um longo tempo não vai ser possível transmitir muitos bits pelo canal. Seria essa a intuição. Uma métrica que é muito usual para a caracterização de canais wireless no que diz respeito ao multipath spread é o chamado Power Delay Profile. Então, o Power Delay Profile vem de uma interpretação como aqui é mostrada nessa figura. Então, vejam o seguinte, essa figura mostra o canal, que depende de uma referência de tempo t, e depende do tempo contado a partir dessa referência tal, tá? Então, o t aí ele está para dentro da folha ou do slide e o tal no eixo x, ok? Então, o que a gente vê é que, dependendo do instante de referência, T0, T1, T2 ou T3, os ganhos do canal, os steps do canal, eles têm uma certa variação no eixo X aí no tal, tá? Então, se nós fixarmos, por exemplo, o tempo tal 1 no eixo X e olharmos a variação dele no tempo, nos instantes T0, T1, T2, T3, tá? Nós vemos uma certa variação nesse step. E aí, então, o que o Power Delay Profile tenta fazer é caracterizar como o canal se comporta estatisticamente, tá? Nesses instantes tal, deslocados a partir do ponto de referência, tá? Então seria basicamente tirar a média do absoluto ao quadrado desses HBs, desses valores dos steps do canal, para cada um desses instantes tal, tirando a média no eixo t, ou tirando a média no tempo de referência. Então, o que de informação prática o Power Delay Profile, ou PDP, dá ao projetista? Bem, se o projetista quisesse saber, por exemplo, como é o TAP do canal, no domínio do tempo, obviamente, em 0,2 segundos, por exemplo, a partir do instante que ele começa a detectar o sinal recebido, então o PDP em 0,2 segundos daria essa informação, tá? Ok, então vamos passar agora para a representação discreta do canal. O material de referência chega a uma conclusão semelhante à conclusão que foi tirada para tempo contínuo em relação à resposta do canal em tempo discreto, tá? Então, a expressão que se obtém é essa mostrada no slide, que é uma convolução para filtros lineares variantes no tempo, tá? Então, notem que a diferença em relação a filtros lineares invariantes no tempo é que o GK, ou GK de M, ele tem dependência tanto em K como em M, que são dois índices correspondentes aos tempos que anteriormente nós chamávamos de T e tal. Então, a interpretação é semelhante à que nós fizemos para tempo contínuo. GK de M é uma resposta no instante mt, que é o índice M, correspondente ao instante m vezes o período de amostragem t. Tá? Então, GK de M é uma resposta no instante mt para uma amostra que entrou no canal um pouco antes, no instante m menos k vezes t. Ok. Agora, lembrem a resposta ao impulso em tempo contínuo que nós concluímos para o canal anteriormente, que era uma soma
de vários impulsos atrasados de maneira diferente para cada percurso e atenuados por valores complexos βj de t para cada percurso j. Okay? O material de referência, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a derivação pode ficar um pouco longa, mas o material de referência mostra que, ao amostrar o canal, esses impulsos, eles ficam com sinks em torno, sentados nesses atrasos tal j de t, e aí o que acontece é que, se nós pegarmos um instante de tempo entre impulsos, ou seja, digamos que nós tivéssemos j, o número de percursos é 12, então nós temos esse j do somatório, ele pode ser 0 ou 1, digamos. Então, digamos que tivéssemos um impulso em tal 0, sentado no tempo tal 0 de t e sentado no tempo tal 1 de t. Qualquer valor de tempo entre esses dois impulsos teria uma influência dos dois impulsos, tá? Agora, se nós olhássemos exatamente em cima de um desses impulsos, em tal 0 de t ou em tal 1 de t, o canal teria influência somente do impulso, por conta do próprio sink, ok? Então, o fato é, a conclusão principal que eu não estou derivando formalmente aqui, é que os steps do canal, os GKM, vão ser influenciados por todos os percursos, de maneira geral, tá? E aí, o que acontece quando esses steps são influenciados por todos os percursos? O que acontece é que, como o número de percursos é grande, a gente cai numa situação que lembra o teorema do limite central. Ou seja, muitas variáveis aleatórias sendo somadas ou influenciando uma variável aleatória que combina todas. Tá? Então, essa variável aleatória, que é o TEP do canal, num determinado instante, ela vai ser razoavelmente modelada como gaussiana. Tá? E aí, essa que é a ideia do modelo de desvanecimento Rayleigh. Tá? Então, de acordo com o modelo de fading Rayleigh, os steps GKM da convolução discreta, LTV, eles são modelados como variáveis aleatórias complexas, onde cada parte real e imaginária são variáveis gaussianas de média zero, e a fase do valor complexo tem distribuição uniforme, ou seja, os GKMs são variáveis aleatórias complexas, conjuntamente gaussianas com simetria circular e média zero. E de onde vem então o nome Rayleigh fading? É o fato de que as magnitudes dos steps são variáveis aleatórias Rayleigh. Tá? Porque uma variável aleatória Rayleigh é obtida quando se tira o absoluto de uma variável aleatória complexa cujas partes reais e imaginárias são independentes e identicamente distribuídas. Tá? Ou seja, média zero, por exemplo, que é o caso aqui, média zero, e mesma variância para partes reais e parte imaginária. Okay? Então, magnitude dos steps são variáveis aleatórias Rayleigh e as fases dos steps são uniformemente distribuídas. Okay? Então, a função densidade de probabilidade da magnitude dos steps é a dada pela expressão do slide. E notem que esse σk ele não é a variância do ruído, mas sim a variância da magnitude do TEP no determinado instante ou índice k. Ok, então se nós observarmos as curvas de densidade de probabilidade de uma variável aleatória Rayleigh, como as mostradas nesse slide, pegarmos, por exemplo, a curva azul para a variância 0,5, o que nós podemos notar é que apenas em uma faixa estreita dessa curva, a magnitude dos steps é expressiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, com grande probabilidade, a magnitude dos steps vai se tornar ou pode se tornar pequena, muito pequena. Tá? E aí isso implica que o sistema wireless vai estar constantemente lidando com taps que passam a ser pequenos e, por isso, o sistema precisa ficar frequentemente estimando o canal e saber em determinado momento se é possível transmitir bits ou não. Tá? Essa seria uma intuição a partir desse modelo. Um outro modelo muito conhecido na literatura é o modelo chamado de Reichian. Qual é a diferença dele para o modelo Rayleigh? Eles são parecidos pelo fato de que
os steps no Raychan são também modelados como variáveis aleatórias complexas gaussianas com simetria circular. Agora, no Raychan, a diferença é que se assume uma linha visada entre transmissor e receptor e assume-se que essa linha visada tem uma magnitude, impõe uma magnitude conhecida, tá? Que é muito mais forte em relação à magnitude dos demais percursos. Então, no modelo Raychan, se modela um TEP muito expressivo e outros TEPs pequenos modelados semelhantemente ao modelo Rayleigh. Ok? E isso pode ser visto como um modelo também complexo, com variáveis aleatórias complexas gaussianas de simetria circular, mas com uma média. E essa média seria então conhecida a magnitude do caminho da linha visada.